Graças a Deus, irmãos, que esse é o desejo da nossa alma, é de que um dia nós possamos vê-lo e conhecê-lo como ele nos conhece, né? Esse é o anelo da nossa alma. E o escritor aos Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E a santificação é um processo pela qual Deus realiza em nossa vida a cada dia, não é? Não há uma mudança instantânea, é uma mudança, é uma melhora continuada, pois o proverbista Salomão ele já dizia que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Amém? Meus amados, como eu disse, hoje é o nosso culto de ensino, é a primeira sexta-feira do ano, né, que nós nos reunimos para o ensino da palavra de Deus, e hoje à tarde, orando a Deus e pedindo a Deus que nos concedesse uma palavra, veio ao meu coração o desejo de falar de algo que está dentro desse texto que nós acabamos de ler, ou seja, no início da reunião. Capítulo 16 de Mateus, irmãos, ele é conhecido como, na verdade, a confissão de Pedro. É quando Pedro, em Cesareia de Filipe, ele declara que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus. E Jesus diz para ele que ele era bem-aventurado porque não foi a carne e o sangue que o revelou, mas o próprio Pai que revelou a ele. Posterior a isso, Jesus já está formando os seus discípulos, pois a passagem de Jesus neste mundo, irmãos, foi muito curta. Jesus ele teve uma vida de aproximadamente de 33 anos e agora ele já está com mais de 30 anos e ele vai realizar o seu ministério onde ele vai pregar o evangelho, ensinar a palavra, curar a humanidade ou os povos de todas as suas moléstias e preparar ali o corpo apostólico. E entre eles, irmãos, estão ali os 12 apóstolos, mas havia um grupo de pessoas que, ao ouvir a mensagem de Jesus, começaram a segui-lo, até por conta dos milagres, irmãos. Se nós pensarmos aqui, Jesus já havia multiplicado os pães, onde mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres, foram alimentados. Ele já tinha curado enfermos, ele já tinha dado ordem à natureza quando, estando em Genezaré, ele diz aos discípulos, vamos atravessar para a outra banda do mar, e quando eles estão indo, diz a Bíblia que há uma grande tempestade, os discípulos ficam apavorados, Jesus diz ao mar e ao vento, aquieta-te, e a Bíblia diz que houve bonança. Então, diante desse cenário, Jesus começa a formar um grande número de seguidores, pessoas que estavam ali porque foram curadas, outras porque foram libertas de possessões malignas, outras pessoas por conta de seus familiares serem alcançados. Então uma multidão está seguindo Jesus. E agora Jesus, ele traz uma doutrina para eles, um ensinamento. Chega para eles e a Bíblia diz que então Jesus disse aos seus discípulos, então já estavam ali seguindo Jesus. E ele disse, se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e aí ele vai dizer, e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E aí ele diz, pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua vida ou da sua alma? Alma, irmãos, na Bíblia significa vida também, Então Jesus ele traz um assunto, irmãos, e dentro desses versículos, o versículo 24, ele tem uma expressão significativa para nós, irmãos. Ele é muito, encontramos nele uma doutrina muito importante, irmãos. Jesus ele vai falar de 3 coisas importantes para alguém que quer obter a vida eterna. Ele diz, precisa negar-se a si mesmo, deve tomar a sua cruz e seguir-me. 3 coisas muito importantes na nossa vida. Então, para ser discípulo de Jesus, primeiro nós devemos
negarmos, renunciar, abrir mão de nós mesmos, ou seja, abrir mão daquilo que nós pensamos, não é? E isso vai falar para nós de humildade, vai falar para nós de renúncia dos pecados, de negar as nossas próprias vontades. Então veja que dentro desse primeiro prisma, ou da renúncia, é como se uma porta para que alguém quer ingressar no reino de Deus. Quando nós queremos ingressar no reino de Deus, a primeira coisa que é importante é a renúncia, eu abrir mão das minhas próprias vontades. O Evangelho ele vem confrontar-nos, ele confronta aquilo que parece ser comum para nós. E dentre aquilo que parece ser comum, a renúncia faz parte da nossa vida, para alcançarmos, na verdade, a vida eterna. Então Jesus ele começa falando, então todo cristão de fato deve se humilhar, renunciar os seus pecados e negar a si próprio. Então todo verdadeiro cristão de fato ele vai tomar essa posição. Então ele vai abrir mão, abnegar-se de si mesmo. E no sentido de humilhar-se aqui, irmãos, é o reconhecimento de que nós não somos, de que nós não podemos e de que nós não temos. E que Deus de que Deus pode e de que Deus ele faz. Então quando nós, na verdade, nos aproximamos de Deus, esse renunciar é ter essa humildade, eu reconhecer que Deus ele é soberano, ele é poderoso, ele pode, ele tem, ele e mesmo ele sendo Deus, ele se preocupa com cada um de nós. Dentro disso também existe, dentro do renunciar, abandonar o pecado. Todos nós somos pecadores, irmãos, a Bíblia diz isso, 1 de João, capítulo 1, João vai dizer ali no verso de número 7, no verso 8, se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós e fazemos Deus mentiroso. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a iniquidade. Então abrir mão, na verdade, dos pecados, lutar pelo menos, se esforçar e negar a si próprio, as próprias vontades, as próprias paixões. Tá? Então essa é a primeira parte do versículo. A segunda parte, em seguida, ele diz, deve tomar a sua cruz. Jesus, ele tomou a cruz que era nossa, irmãos. Aquela cruz de Jesus não era dele, era minha, era sua. Mas ele tomou em nosso lugar. Todavia, nós também temos uma cruz. Se nós olharmos, irmãos, um poeta perguntou certa feita, de quem era o barquinho que Jesus andou? Era seu? E ele diz, não, era emprestado. Esse mesmo poeta diz, e quem eram os pães que Jesus tomou, deu graças e partiu? Era seu? E ele diz, não, ele tomou emprestado. Quando esse mesmo poeta faz a pergunta e diz, de quem era a jumentinha que Jesus entrou ali em Jerusalém? Era sua? E ele diz, não, era emprestado. Em partes, nós discordamos disso, porque a Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 3, que todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que existe não existiria se ele não tivesse feito. O que não era dele era a cruz era minha, era sua. Nós é que somos pecadores, mas nós não tínhamos como, na verdade, pagar o preço do pecado. E ele tomou no nosso lugar os nossos pecados. Por isso Isaías vai dizer que ele tomou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então na cruz, ele toma ela no meu e no teu lugar. Mas no cristianismo, nós temos também uma cruz. Então quando ele fala de cruz, ele está falando de sofrimento, de luta, de aflição. Cruz é lugar de vergonha. Quando Cristo está na cruz, irmãos, era maldito aquele que morria na cruz. Jesus se fez maldito em nosso lugar. Então cruz é um sinônimo de luta, de prova, não é? Existe hoje por aí muitos evangelhos sendo pregados. E existe alguém que prega um evangelho que não tem sofrimento, que não tem luta. Isso não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro, irmãos, ele não nos isenta de luta, do desemprego, da enfermidade, da perda de um ente querido, de frustrações. Porque enquanto estivermos aqui neste mundo, nós estamos sujeitos
a passar por essas situações em nossa vida. Então, em primeiro lugar, nós devemos negar-se a si mesmo. Segundo, nós devemos tomar a nossa cruz. E tomar a cruz, irmãos, fala de nos crucificar. Onde Jesus morreu? Ele morreu na cruz. Na cruz eu mortifico as minhas paixões. Paulo, quando escreve à igreja de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele diz: eu já estou crucificado para o mundo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, nesse corpo físico, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então na cruz eu me crucifico, eu morro para o mundo. Ontem eu conversava ali com o Walter que certas vezes eu encontrando com algumas pessoas de tanto tempo que nós ficamos na igreja, e alguns, olha, eu pensei que você tinha morrido, eu nunca mais te vi. É verdade, a gente morreu para o mundo, morreu para o pecado, morreu para os prazeres mundanos. E agora na cruz nós nascemos para Deus. Nós somos uma nova vida. Nós não vivemos mais para nós, nós vivemos para Deus. E Deus agora nos traz a vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que aquele que está vivo para o mundo está morto para Deus. Mas aquele que morre para o mundo, esse está vivo para Deus. Então nós já estamos crucificados, por isso eu preciso da cruz. A cruz é o lugar onde eu mortifico a minha carne. A minha carne quer que eu fumo, quer que eu bebo, quer que eu roubo, quer que eu minto. A minha carne quer que eu me prostitui. A minha carne quer que eu minta. A minha carne quer que eu faça as coisas erradas. Mas quando eu estou crucificado, já não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim. E se Ele vive em mim, então eu consigo vencer a minha velha natureza. Amém? Então precisa da cruz. E a terceira coisa, por fim, ele disse: e segue-me. Então, primeiro, renúncia. Segundo, toma a cruz. Terceiro, ele diz: e siga-me. Seguir, na verdade, está no tempo presente. Quando Jesus falou aquilo, ele está dizendo no tempo presente. Me siga, é agora. É seguir agora em vida. Não está falando da eternidade. Está falando agora. Então, primeiro, eu quero entrar e ter a vida eterna. E a vida eterna é importante, irmãos. Veja que nós que estamos aqui, nenhum de nós ficaremos para a semente. A morte, ela, na verdade, antecede a vida eterna. A vida eterna é com Deus ou sem Deus. E veja que é tão importante que a Bíblia vai falar de um mancebo de qualidade, um homem, um jovem rico. Esse jovem encontrou com Jesus e, vendo que Jesus era o Messias, chegou para ele e disse: bom mestre, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olhou para ele e disse assim: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe. E foi falando para ele ali, e ele falou: eu tenho observado isso desde a minha infância, desde a minha meninice. E Jesus olhou para ele e falou: te falta uma coisa. E ele olha para Jesus, e Jesus disse para ele: vai, pega tudo quanto você tem, vende, reparte aos pobres, vem e segue-me. E a Bíblia diz que aquele mancebo, ele se entristeceu, porque na verdade ele queria o céu, mas o coração dele ainda estava nas coisas deste mundo. Não é que você ter riqueza é pecado, de forma alguma. A riqueza, irmãos, é uma dádiva de Deus. Mas o salmista, ele vai dizer: se a tua riqueza aumentar, não coloque nela o teu coração. Porque a nossa vida não consiste naquilo que nós possuímos. Hoje você tem, amanhã não tem. E se o meu coração tiver nas coisas efêmeras e passageiras, se eu perder, vai junto a minha fé, a minha alegria. E pode acontecer, irmãos, quantas pessoas que são abastadas, irmãos, mas vem uma enfermidade e leva tudo. Vem uma dificuldade e leva tudo. Vem um problema financeiro e leva tudo. E se o coração da pessoa estiver naquilo, acabou a vida dela. Mas se ela estiver firme, com o coração em Deus, ela vai sofrer, ela vai ter problema, mas ela vai estar olhando dizendo: Deus me deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor. Então nós não podemos nos prender a isso. Então, quando Jesus fala aqui, ele está falando de uma caminhada que é presente, mas ela é
contínua. Segue-me, continua seguindo. Então essa enfatiza o compromisso de seguir a Jesus por todos os dias da nossa vida. Quando nós vamos realizar um batismo nas águas, irmãos, nós fazemos 3 perguntas ao candidato, não é? Aquela pessoa que aceitou Jesus, que entregou a vida para Cristo, experimentou da salvação, porque a salvação, irmãos, precisa ter experiência com a salvação, tem que sentir a salvação na alma. E aí quando a pessoa já está convicta, está salva, está liberta, ela quer agora sepultar o velho homem, que o batismo é sinônimo de sepultamento. E aí nós fazemos a pergunta ao candidato: você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para a remissão do seu pecado? E o candidato que é convicto vai dizer: sim, eu creio. Você crê que se Jesus voltar agora para o arrebatamento da igreja, você subirá com a igreja? E ele vai dizer convicto: sim, eu creio. Você faz confissão de fé pública de servir ao Senhor Jesus por todos os dias da sua vida até que Ele volte? E o candidato convicto da Escritura, ele vai dizer: sim, eu vou servir ao Senhor. Então seguir a Jesus é todos os dias, irmãos. Eu disse ao Walter ontem que há 37 anos, esse mês agora faz 37 anos, que Jesus me achou perdido, sem paz, sem Deus, sem esperança, candidato ao inferno, andava com largos passos ao caminho da perdição. Ele é testemunha que, em outubro de 88, eu pensei em dar cabo da minha vida ali no litoral em São Paulo. Nesse quadro, Jesus me encontrou. A palavra foi pregada, eu não resisti à graça, levantei minha mão, aceitei Jesus, Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me perdoou. E já faz 37 anos, e que coisa maravilhosa, e eu quero ir até o fim, bendito é o nome do Senhor. Então é seguir até o fim. Quantas vezes eu via pessoas falar assim: eu quero ver até quando? Outros diziam assim: daqui a pouco Ele está aí no nosso meio. E eu louvo a Deus, irmãos, porque Ele pegou na minha mão, Ele pegou na tua mão, e Ele quer pegar na tua mão, Ele pega na nossa mão, e quando Ele segura, irmão, Ele disse: todo aquele que o Pai me deu, ninguém o tira, irmão. Ele sustenta, Ele guarda, Ele livra do mal. Então primeiro nós vemos essas 3 importantes coisas. Depois nós vemos aqui no verso de número 25, Jesus falar de outra coisa importante que também tem sinônimo com a salvação. Ele continua e diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E todo aquele que perder a sua vida, por amor a mim, achá-la-á. É um paradoxo, irmão. O que é paradoxo? É uma coisa que parece ilógica. Como é que eu quero achar uma coisa, eu tenho que perder? Como é que eu quero perder uma coisa, eu tenho que achar? Jesus está usando um paradoxo. E esse paradoxo é o seguinte: eu vou perder a minha vida nesse mundo. Eu vou perder para o prazer que o mundo oferece, irmãos, mas eu vou achar a vida eterna. É diferente, irmãos. Na Bíblia nós encontramos alguns paradoxos. Por exemplo, Jesus, que aquele que quer subir, ele precisa descer, assim como o Filho do Homem desceu do céu. Descer aqui é no sinônimo de humildade. Lembra de Zaqueu, quando ele está lá em Jericó, e aí ele ouve da fama de Jesus? Ele era um homem rico, publicano, cobrador de impostos, e ele tinha vergonha dos demais judeus, porque ele trabalhava para o Império Romano. E aí ele, sabendo que Jesus passaria por determinado lugar, ele disse: eu vou subir na figueira brava, vou ficar lá, e quando ele passar, eu verei quem é ele. E quando Jesus está passando, irmãos, Zaqueu está lá em cima, um homem rico, um homem que queria só ver quem era Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu, irmão. Jesus já me conhece, Ele te conhece, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece antes mesmo de nós sermos formados. A Bíblia diz que quando a gente ainda estava informe no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. E Ele, conhecendo Zaqueu, Ele passa debaixo da figueira, Ele olha e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu apressadamente e recebeu Jesus com alegria. É isso que acontece, irmãos. É descer aqui no sentido que Jesus está falando, é isso. É o homem deixar a posição que ele ocupa, é deixar a posição que ele se encontra e vir ao encontro de Jesus e receber ele gostoso. Então descer para subir, é perder para ganhar. Veja que Jesus está falando aqui: todo aquele que quiser ganhar a vida precisa perder, e todo aquele que perder vai ganhar.
Aquele que quer ser maior, Jesus diz, seja o menor. Lá fora, irmão, quanto mais a pessoa tem evidência, mais nome, mais pompa, mais evidência, mais fama ele tem. Mas aqui não, irmão, aqui grande é o Senhor, digno de louvor. É Ele que é grande aqui. Da porta para dentro, do púlpito à porta, o maior aqui é Ele, para a glória dele. É Ele que é o Deus Todo-Poderoso. Quando Ele olha aqui, irmão, não tem maior, não tem branco, não tem negro, não tem pobre, não tem rico, não tem quem é, quem não é, não tem nada, irmão. Ele olha para mim, para você com um olhar de compaixão, de misericórdia. Ele olha para nós, e por isso aqui todos devemos ser iguais, irmãos, com um só coração. E quando isso acontece, aí sim nós vamos ser maior. Quando você, eu, nós fomos o menor, então seremos o maior. E é interessante, irmãos, que na Bíblia Deus ele tem compromisso com quem é menor, irmão. Com quem é menor? Lembra quando ele procura por Maria, mãe de Jesus? Ela está lá em Belém, irmãos, e quando ele chega lá, o anjo Gabriel diz para salve, agraciada és tu, e fala para ela que ela seria a mãe do Salvador. E ela diz, mas como vai ser isso? Eu sou uma mulher virgem, desposada, não conheço varão. Aí o anjo diz, não se preocupe, Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, envolverá o teu ventre, e o santo que nascerá de ti será chamado Filho do Altíssimo, e porás o nome dele de Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Maria, quando ouviu aquilo, ela cria um cântico. Lucas capítulo 2 vai falar do cântico de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque ele atentou para a pequenez da sua serva. A menor, Deus ali olhou para Maria. O menor, irmãos, Davi era o menor da casa do pai dele, mas foi ele que Deus escolheu para vencer o gigante Golias. Gideão era o menor da família de Manassés, que era a mais pobre ali de Manassés, mas Deus escolheu Gideão. O que eu quero dizer com isso? Quanto menor nós formos, maior Deus será na minha e na tua vida. Quanto mais insignificante eu for, quanto menos eu ser, mais ele vai ser em mim. Quanto mais eu esvaziar, mais ele vai crescer em mim. Nessa noite, meu irmão, nessa noite, minha irmã, que eu e você possamos diminuir para que ele venha crescer. João Batista era o maior profeta, irmãos, a Bíblia diz. Dos nascidos de mulher, Jesus diz, não houve profeta maior. E quando foram perguntar para João se ele era o Messias, ele disse, eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim, vem um que foi antes de mim, a qual eu, agachado, não sou digno de desatar as suas alpargas. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No outro dia Jesus aparece, irmãos, e agora João diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Passado alguns dias, Jesus agora está com seus discípulos, e alguém vem para João, o maior profeta da antiga aliança, chega para ele e diz, olha João, sabe aquele que você disse que é o Cordeiro? Então, ele está fazendo mais discípulos, está batizando mais do que você. E João disse, importa que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça e eu desapareça. Nessa noite, que eu e você venhamos desaparecer, diminuir, e quanto menor eu e você formos, maior será ele na minha e na tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Então veja, Jesus está falando, quem quer ganhar a vida eterna precisa perder a vida velha. Quem quer viver para Deus precisa morrer para o mundo. É isso que ele só está confirmando sobre a renúncia do versículo 24. Ele só está dizendo o que tem que ser feito. E agora, irmãos, entra uma situação, no verso de número 26, ele vai falar sobre o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então veja, o que de fato nós temos? O que eu e você nós temos, irmão? Nós não temos nada, irmãos, nada. Biblicamente falando, nós não temos nada. Paulo, quando escreve a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, versículo 7, Paulo diz assim, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada levaremos. Eu nunca vi, irmãos, quando uma pessoa morre, em tantos velórios que eu já fiz como pastor, e mesmo participando quando não era crente, eu nunca vi alguém levar ali escritura, terra, ouro, prata, não. A pessoa vai com aquela roupa que puseram nela, irmão, e que ela nem trouxe aquela roupa, nem a aliança vai
na mão, irmão, nem, na verdade, os dentes que são postiços vão, nem os óculos, nada, irmão, a pessoa não leva nada. Então veja como é importante. Então nós não trouxemos nada para este mundo. Quando nós nascemos nu, não trouxemos nada. Mas o meu pai, o seu pai, alguém na nossa parentela já tinham, eles podiam ter, mas nós não trouxemos nada, irmãos. Porém, irmãos, há uma alegria, ainda que nós não trouxemos nada, irmão, nós podemos nos contentar, irmão, ainda que nós não trouxemos nada. Por quê, irmãos? Paulo vai dizer no verso 8 desse capítulo para Timóteo: tendo o que, porém, sustento e com o que nos cobrir, estejamos contentes com isso. Eu pedi para o irmão, pastor Alexandre, o senhor conhece o hino 86? Pastor, não lembro desse hino. E o hino 86, ele diz assim: já estou satisfeito com Cristo, pois ele a minha alma salvou. Então, o que significa isso? Eu não tinha nada, eu era um pobre, perdido, pecador, mas Jesus veio até mim e me deu a salvação. Então, o que eu tinha? Nada. Nós não trazemos nada para este mundo, irmãos, e manifesto é que nada nós levaremos. Há uma insignificância entre esses bens materiais e a eternidade, irmãos. Há na verdade, um disparate entre o que nós possuímos e a eternidade, irmãos. O que nós possuímos, os bens, o que conquistamos nesta vida, irmão, ele tem um valor, irmãos, e nós precisamos. Estamos neste mundo, não obstante sermos peregrinos e forasteiros, nós vivemos aqui, e aqui nós pagamos conta, nós temos que criar os nossos filhos, nós temos compromisso com o governo, nós temos compromisso e temos que pagar. O problema não é ter, como eu disse, é aonde está o nosso coração. E nós podemos ver, irmãos, que há uma insignificância entre o que nós possuímos e a eternidade, a começar pelos dias de vida. Quanto que é um tempo de vida bem prolongado? 80, 90, 100 anos, 120 anos. Uma pessoa viver aqui é uma pessoa que viveu muito, mas o que é isso diante da eternidade? Não é nada. A eternidade não tem fim, irmãos, e tudo que nós conquistamos aqui não chegará lá, porque são coisas efêmeras e passageiras e que fazem parte desta vida a qual nós vivemos. Então, logo nós precisamos sim termos as coisas, zelarmos por ela, termos cuidado. Eu sempre digo que o dinheiro não aceita desaforo. Se você sai por aí gastando sem ter equilíbrio, daqui a pouco você vai ficar em desespero. Então tem que ter domínio. O dinheiro é bom para ser dominado, o dinheiro é bom para ser governado. Ele não pode ser senhor da nossa vida, senão ele vai se tornar um Deus, e aí nós vamos perder a bênção de Deus. Mas veja como ele é insignificante. Jesus, ele conta uma parábola que Lucas narra no seu evangelho, no capítulo 12, versículo 16, ele conta a parábola de um rico insensato. E quem que era esse rico? Esse rico, ele era um homem que possuía fazendas, e ele possuía, na verdade, ali os seus lugares de guardar as suas fazendas. Ou seja, tudo quanto ele colhia, ele tinha, na verdade, ali uma propriedade, e naquele ano que ele produziu, ficou maior do que os celeiros que ele tinha. Ele olhou para aquilo que ele mandou plantar, e ele olha para a quantidade de celeiros e diz: não vai dar certo, não vai caber. Eu vou fazer o seguinte, eu vou derribar todos esses celeiros, vou fazer celeiros maior, e vou possuir, e vou guardar tudo quanto eu tenho. E ele fez isso, irmão. Jesus fala isso, ele fez isso, ele derribou aquele celeiro, construiu o celeiro maior, e agora na colheita ele colocou tudo dentro daquele celeiro. E quando tudo está pronto, irmão, aí ele começa a dizer: alma come, alma folga, pois tem bens para todos os dias da minha vida. E quando ele está falando isso, por detrás dele, Deus diz: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Então veja a importância. Aquele homem estava preocupado em guardar, em possuir, se preocupando
preocupando com a vida aqui neste mundo, desesperadamente. E, na verdade, irmãos, é o que nós temos vivido nos dias em que estamos do contemporâneo. Nós vemos pessoas desesperadas, pessoas preocupadas em ter, em possuir, em comprar, um consumismo muito grande, pessoas preocupadas com o dia de amanhã. Mas Jesus, irmãos, quando esteve aqui nessa terra, o Deus conosco, Ele ensinou, disse aos discípulos: não estejais inquietos com coisa alguma nesta vida, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir. Ele diz: olhe para os pássaros que não trabalham, não fiam, não cegam, e o vosso Pai Celestial de todos cuida. Olhai para os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua formosura se vestiu como um deles. E hoje estão aí formosos, mas amanhã eles murcham, secam e são queimados e jogados fora. Quanto mais valor tendes vós, homens de pouca fé. Ele diz: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos e irmãs, o que Deus Ele quer de nós é uma confiança total nele. Confiar, irmãos, é ter a certeza de que Ele cuida, de que Ele guarda, de que Ele livra, de que Ele abre a porta, de que Ele dá saúde, que Ele cuida do nosso viver, irmão. É Ele que nos dá saúde para o trabalho, é Ele que nos dá o intelecto para a existência do trabalho, é Ele que abre a porta, é Ele que nos colocou dentro, é Ele que cuida. Então, meu irmão, minha irmã, descansa nele. Ele não tem cuidado de ti, Ele não tem cuidado da tua vida, Ele não tem cuidado do teu viver. Quantos livramentos Ele já nos tem dado, a vida Ele tem guardado, Ele não tem te dado de comer, o de beber, o de vestir. Então aquieta o teu coração, porque Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Ele é aquele que abre porta onde não tem, Ele cria solução onde não há. Só estamos aqui de pé porque a boa mão dele tem sido favorável a nós. Bendito é o nome do Senhor. Então veja, irmãos, essa preocupação, ela vai levar, na verdade, a isso. Então, nós devemos tomar cuidado com o perigo do amor à riqueza, irmãos. Paulo, nesse mesmo capítulo dessa carta a Timóteo, agora no verso 9 e 10, ele vai dizer que no afã de enriquecer, muitos se apostataram da fé, fazendo o quê? Amando o dinheiro, e isso lhes tornou pior. E esses agora se apostataram da fé. Então tomaram cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Deus cuida, Deus abre porta. Eu creio num Deus de milagre, eu creio num Deus que faz maravilha, eu creio no Deus que leva a pessoa na tua casa e diz: olha, Deus me mandou aqui, Deus mandou eu vir aqui. Pessoa que não te conhece, que não sabe quem você é, Ele usa quem quer, a hora que quer, da maneira que quer. Ele é Deus, Ele usa quem Ele quer. Eu me lembro, irmãos, que quando Elias, irmãos, ele trouxe uma palavra ao profeta Acabe, que andava meio desviado, e trouxe a idolatria para dentro do povo de Israel, e a mensagem é: vai fechar o céu, não vai chover, segundo a minha palavra, durante 3 anos e meio, e assim aconteceu. E agora, quando veio a seca, irmãos, Deus pegou ele e disse: olha, vai para o ribeiro de Querite, e ele foi lá, irmão, e a Bíblia diz que de dia e de tarde, Deus mandava o corvo levar para ele pão e carne, todo dia, pão e carne, não faltou, estava faltando para os outros, mas para o servo de Deus não faltava, Deus estava cuidando. Quando secou o ribeiro de Querite, o Senhor disse: ó Elias, vem cá, vai lá para Serepta, porque tem uma viúva lá, e é ela que eu vou usar para cuidar da tua vida. Meu irmão, Deus que cuidou de Elias, o Deus que foi lá levar pão quente e água fresca para Elias, o Deus que cuidou de Elias é o meu Deus, Ele é o teu Deus, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida dos teus. Então descansa nele, confia nele, que Ele guarda a nossa história. Então veja, tomarmos o cuidado, aprendemos que, na verdade, somos peregrinos e forasteiros neste mundo, e como nossas conquistas e bens não têm valor eterno, irmão, não tem valor eterno. Tudo que você conquistar aqui vai ficar para alguém. É igual aquele rico insensato louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E o que você tem? Lutou, batalhou, fez, conquistou. Irmãos, eu morei 5 anos ali em Buritizal, morei mais um tempo em Santa Juliana, e eu vi muitos fazendeiros, irmão, homem que deu a luta ali, a vida para aquilo ali, irmão, homens que a mão toda caleja, rico, podre de rico, dono de terras, dono de gado, irmão, mas não aproveitava nada, irmão, só trabalhava
trabalho, riqueza. Aí o homem morreu, irmão. E o que aconteceu? Os filhos vieram e debandaram tudo, acabaram com tudo. É assim, meu irmão, é assim, minha irmã. Quando nós colocamos o coração nas coisas efêmeras e passageiras, ela vai embora. Mas quando colocamos o coração nas coisas eternas, elas perduram, ela é para sempre, é para toda a eternidade. Então veja, continuando nesse raciocínio, não tem valor eterno e, portanto, devemos buscar contentamento, focar em valores espirituais. É verdade, irmão, como é bom quando a gente tem um aumento de salário, quando a gente consegue comprar um carrinho, quando a gente consegue comprar um celular novo, quando dá para comprar uma roupa para a filha, para o filho, quando dá para ficar, vamos comer uma carne, como é bom, irmão. Mas melhor contentamento não é esse, irmãos. Essa dor, todo gentio, todo publicano, todo pecador, ele sente. Mas o que é gostoso, irmão? É estar satisfeito com Cristo. Se tem, glória a Deus. Se não tem, glória a Deus. Paulo, quando escreve aos Filipenses, irmãos, existe um texto muito citado por irmãos, e ele diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se você pegar o contexto, Paulo vai dizer: eu soube padecer necessidade, eu soube padecer luta, eu soube padecer guerra, eu soube ter abastância, o meu coração não mudou. Existe um dito popular que diz: quer conhecer alguém, dá o poder para ele. O poder não faz mal, irmão. O poder só vai revelar aonde está o coração da pessoa, e se a pessoa está contente com Jesus. Se tem glória a Deus. Se não tem glória a Deus. Se tem saúde, ele dá glória a Deus. Se não tem saúde, ele dá glória a Deus. Se a porta está aberta, ele glorifica a Deus. Se não está aberta, ele glorifica a Deus. Se tudo vai bem, ele glorifica a Deus. Se não vai bem, ele glorifica a Deus. Por quê? Nós não adoramos a Deus pelo que ele faz, nós adoramos ele porque ele é. Ele é Deus, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é generoso, ele é fiel. E enquanto nós adoramos ele, meu irmão, minha irmã, ele trabalha no meu favor e no teu favor. E nessa noite ele tem porta aberta, ele tem milagre, ele tem cura, ele tem libertação, ele tem maravilha. Bendito é o nome do Senhor. É interessante, irmãos, que conta a história de Alexandre o Grande, o imperador, um homem poderoso, irmãos, um homem conquistador, irmãos, que vencera os exércitos e impérios anteriores a ele. Alexandre o Grande, irmãos, conhecido como Magno, ele era um homem poderoso da sua era. Vamos colocar aqui nos dias da geopolítica, era um Trump, era aí um desses poderosos da terra. E conta a história, irmãos, que ele conseguiu conquistar muita coisa, muita coisa ele conquistou. Mas no dia que ele estava para morrer, quando ele estava para morrer, ele chamou os seus oficiais e ele disse: eu tenho 3 desejos, 3 pedidos para fazer para vocês. E eles disseram: pois não, imperador. E ele diz assim: primeiro, eu quero que no dia do meu sepultamento os médicos carreguem o meu caixão. Segundo, eu quero que no dia do meu sepultamento toda a minha riqueza, ouro, prata, do cortejo, onde eu estiver, até o cemitério, vai se derramando tudo pelo caminho, Terceiro, eu quero que as minhas mãos fiquem do lado de fora, elas fiquem para o lado de fora, sem nada. Quero que todos vejam. E aí os soldados, os oficiais perguntaram: mas por que isso? Ele disse: para que os médicos saibam que eles não conseguiram combater, que eles não são Deus, que eles não são onipotentes, que eles não têm poder sobre as enfermidades. Segundo, as riquezas é para que todos saibam que tudo que conquistamos aqui fica aqui mesmo. E as mãos vazias é porque nós viemos sem nada e voltaremos sem nada. Meus amados irmãos e irmãs, essa é a grande verdade. Nós não trouxemos nada, irmão, nós não trouxemos nada para esse mundo, mas Deus, ele nos enriqueceu, ele nos deu a salvação, ele nos deu o perdão, ele nos deu a certeza de vida eterna, ele nos deu paz. Ontem eu falava com o Walter que a minha maior preocupação, quando eu estava perdido lá no mundo que eu vivia, era se Jesus voltasse. Eu estava com uma conta que eu não tinha como pagar, eu não tinha como me livrar daquela situação. Eu queria morar no céu, mas eu achava-me a pessoa mais indigna desta terra. Mas alguém me apresentou Jesus, e ele veio a mim, um homem perdido, um pobre pecador. Ele estendeu a mão, ele me levantou, ele disse: eu te perdoo, eu te restauro, eu mudo a tua história, eu te dou paz, a maior riqueza. Então eu vou levar o quê? A glória dele para o céu. Bendito é o nome do Senhor.
Então veja, irmãos, para encerrar esse texto, o verso 27 nos traz uma esperança. E veja, e por que estamos atentos? Por que temos que estar cuidadosos, irmãos? Porque há uma promessa. E qual é a promessa? Ele vai voltar. Olha o verso 27 que diz: porque o Filho do Homem aqui é Jesus, virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Ele vai voltar, irmão. Ele vai voltar, irmão. Com toda injustiça que você sofra aqui nesse mundo, Ele vai voltar. E Ele vai te galardoar. Ele vai fazer, irmãos, nós vivemos num mundo de injustiça. Olha quanta injustiça está acontecendo no mundo, seja na parte social, na área política, na área judiciária. Quanta injustiça que nós vemos, irmãos, no mundo a qual nós estamos vivendo. Éramos para ter um mundo melhor. E por que não estamos vivendo um mundo melhor? Porque o pecado tem assolado a vida dos homens que estão no governo, na liderança, e leva a humanidade a uma vergonha, a situação que está. Então há, na verdade, uma tristeza, um abatimento, mas isso tem tempo para acabar, meu irmão. Isso tem tempo para acabar. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, disse Jesus. Credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou vos preparar lugar. E se eu for, e ele foi, ele disse: eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, vocês estejam também, para que o meu gozo se cumpra em vós. Está chegando o dia, meu irmão. Está chegando o dia, minha irmã. Está chegando aquele grande dia em que haverá um grande alarido, a voz de arcanjo, trombeta de Deus. Jesus virá, pegará a igreja, você vai ser honrado, eu vou ser honrado, os injustiçados serão justificados e o nome dele será glorificado. Por isso, meu irmão, minha irmã, vale a pena servir a Deus, vale a pena continuar, vale a pena, irmãos, caminhar a nossa jornada. Toma a tua cruz e segue-me, não desista, continua a jornada. Vai ter luta, vai ter vendaval, vai ter tempestade, vai ter dificuldade. E quem te disse que seria diferente, irmão? Ele mesmo disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Tem luta, tem prova, mas tem o pastor das ovelhas, Jesus Cristo, dizendo: eu cuido de ti, eu cuido dos teus, eu te ajudo, eu te esforço. Quem sabe nessa noite, meu irmão, minha irmã, você está aí a ponto até mesmo de desistir, de voltar para trás, mas ele está dizendo: não volte para trás, eu tenho coisa gloriosa para a tua vida, eu tenho paz para o teu coração, eu tenho uma eternidade preparada para ti, aonde não há pranto, não há choro, não há dor, há alegria e gozo no Espírito Santo. Que Deus nos ajude. Nós vamos orar ao nosso Deus, que essa palavra fique no meio do teu coração. Eu convido a igreja a se pôr de pé. É uma noite, irmãos, onde o Jesus da Bíblia, ele chegou para os discípulos e disse: se você quiser, condicional. Ele disse: você tem que me seguir. Você é obrigado? Não, irmãos. Nós estamos aqui como escravos voluntários, como servo. Doulos é escravo, é servo. Mas por que eu estou aqui? Porque eu quero. Porque Ele me amou primeiro. Porque Ele se entregou por mim. Porque Ele fez uma obra na minha vida que ninguém podia fazer. Ele tirou a dor da minha alma que ninguém podia tirar. Ele me tomou, Ele me pôs de pé, Ele me deu paz. E Ele continua dizendo: não deixe a tua cruz, tome sobre si a tua cruz. Se a tua cruz parece ser pesada, não olhe para a cruz do teu irmão. Às vezes a gente fica olhando para a dificuldade, outros acham assim: aquele irmão, eu queria ter uma vida igual aquele irmão. Você não sabe a cruz que ele carrega, você não sabe a luta dele. Às vezes ele não fala, irmão, mas às vezes a cruz dele é mais pesada do que a tua. A luta dele é mais pesada, mas quanto maior for a luta, mais graça de Deus nós temos. E nessa noite, para carregar a tua cruz, para eu carregar minha cruz, Jesus está dizendo: eu te dou minha graça, a minha graça te basta, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento, eu te dou alegria, eu te dou paz, eu te renovo, eu te dou esperança, eu faço milagre em tua vida, eu realizo maravilhas no teu viver. Nós vamos orar, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus, nessa oportunidade. Eu não sei como é que você entrou aqui, eu não sei qual é o peso da tua cruz, eu não sei o que tem afligido a tua alma, eu não sei se você perdeu o foco. Eu sei de uma coisa: Jesus, Ele está aqui e Ele quer te fortalecer, Ele quer te ajudar, Ele quer te ajudar nesta noite, Ele quer te dar ânimo, Ele quer te dar alegria, Ele quer trazer prazer à tua alma. Quem sabe já perdeu aquela alegria do primeiro amor, mas hoje Jesus está dizendo aqui: eu te renovo, eu te trago paz, eu te trago alegria. Se você quiser, irmão, na onde você estiver, sai do teu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você, e Deus vai te dar força, Ele vai te dar graça. Deixa eu ver
algum irmão, alguma irmã que queira receber uma oração nessa noite. É voluntário, é só se você quiser. Se você quiser, nós vamos orar e Deus vai te tomar pela mão, Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer. Ele conhece a tua luta, Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua preocupação. Nós vamos orar em nome de Jesus nessa oportunidade. Pai querido e amado, aqui estamos diante de Ti. A Tua palavra foi ministrada, Pai, ao nosso coração. Ó Deus, Te louvamos, porque um dia o Senhor nos achou perdido e nos levantou e nos deu paz e nos deu alegria. Hoje, ó Pai, estamos enriquecidos da Tua graça. Aqui está a Tua igreja, aqui estão os nossos irmãos, irmãs, amigos. Meu Deus, que a graça do Senhor seja derramada sobre cada um de nós. A virtude, a unção do Teu Espírito vai quebrando as cadeias, vai quebrando o jugo de Satanás, vai repreendendo toda a fúria do adversário, toda a força do adversário. Quebra os grilhões, quebra as cadeias, liberta, meu Deus, nesta noite. Envia a Tua graça sobre este lugar, sobre estas vidas, para louvor da Tua glória. Assim oramos, ó Deus, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.